Ela foi expulsa da própria casa, sem saber que aquela casa já era dela por direito. Agora me conta, de que cidade ou país você está assistindo essa história? Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que você vai ouvir pode mexer com o seu coração. A chuva caía forte naquela noite. Não era uma chuva comum, era pesada, fria, daquelas que parecem carregar tristeza. E naquela porta estava Helena, com uma mala velha na mão, os olhos vermelhos de tanto chorar e o coração completamente destruído. "Você não tem mais lugar aqui", disse Augusto, sem olhar para ela. A voz dele era fria, distante, como se aqueles anos todos nunca tivessem existido. Helena engoliu seco, tentando segurar o choro. "Mas Augusto, por favor, a gente pode conversar." "Conversar?" Ele riu, com desprezo. "Você devia agradecer por eu não ter feito isso antes." Atrás dele, parada na sala iluminada, estava Vanessa, elegante, bem vestida, com um olhar que misturava vitória e desprezo. A amante. A mulher que, em poucos meses, tomou o lugar que Helena levou anos para construir. "Acho melhor você ir logo. Está ficando constrangedor", disse Vanessa, cruzando os braços. Helena olhou para dentro da casa. Cada canto carregava uma memória. O sofá que ela ajudou a escolher, a mesa onde passaram tantos jantares, o quarto onde fizeram planos quando ainda não tinham nada. E agora, tudo parecia distante, como se nunca tivesse sido dela. "Eu só quero pegar minhas coisas", disse Helena, com a voz falhando. "Suas coisas estão aí", respondeu Augusto, apontando para a mala. "O resto é meu." Helena sentiu o mundo girar por um segundo, mas não respondeu. Já não tinha forças para discutir. Ela apenas assentiu devagar, deu um último olhar para dentro da casa, respirou fundo e virou as costas. A porta se fechou atrás dela, e naquele instante não foi só uma porta que se fechou, foi uma vida inteira. Sem dinheiro, sem apoio, sem saber para onde ir. Helena começou a caminhar pela estrada de terra, com a chuva encharcando sua roupa. Os passos eram lentos, pesados, como se cada movimento doesse. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som da chuva batendo no chão e pelos soluços que ela tentava esconder. Depois de muito andar, encontrou um ponto de ônibus abandonado. Sentou no banco molhado, abraçando a mala como se fosse tudo o que ainda tinha. E ali, sozinha, no meio da madrugada, ela deixou as lágrimas caírem sem segurar. "Mato. Por quê?" E sussurrou, com a voz quebrada. Ela lembrava de quando tudo começou. Augusto não tinha nada na época. Trabalhava duro, sonhava alto. E foi ela quem ficou ao lado dele quando ninguém mais acreditava. Foi Helena quem ajudou a montar o primeiro negócio, quem economizou cada moeda, quem abriu mão de sonhos para investir no crescimento dele. E agora, depois de tudo, ele simplesmente apagou sua existência, como se ela nunca tivesse feito parte da história. Mas o que Helena não sabia, enquanto chorava naquele ponto de ônibus, era que aquela casa, aquela empresa, aquela vida inteira não pertenciam de verdade a Augusto. Existia um segredo, um documento esquecido, um direito que nunca foi revelado. E quando essa verdade viesse à tona, tudo iria mudar. Mas, por enquanto, ela era apenas uma mulher abandonada na chuva, sem saber que estava prestes a se tornar dona de tudo. O dia amanheceu frio e silencioso. Helena ainda estava sentada no ponto de ônibus, com o corpo dolorido e os olhos inchados de tanto chorar. Quase não dormiu. Ficou ali, abraçando a mala, tentando entender como a vida dela tinha desmoronado tão rápido. Quando o primeiro ônibus passou, levantando poeira na estrada, ela nem pensou em entrar. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha destino. Ficou ali parada, como se estivesse esperando alguma resposta cair do céu. Foi então que uma caminhonete velha parou mais à frente. Um senhor desceu devagar, olhando na direção dela. Tinha o rosto marcado pelo tempo, um chapéu gasto e um olhar atento, daqueles que enxergam mais do que aparentam. "Você passou a noite aí?" perguntou com calma. Helena hesitou por um instante, mas já não tinha energia para mentir. "Passei.
Ele assentiu devagar. Isso não é lugar para ficar, ainda mais sozinha. Helena apertou a mala contra o peito. Eu não tenho para onde ir. O homem olhou ao redor, pensativo. Tem uma pensão simples na cidade. Posso te levar, se quiser. Não é muita coisa, mas é melhor que isso. Helena olhou para ele, desconfiada, mas havia algo naquele olhar que transmitia segurança. Eu não tenho dinheiro, disse baixo. A gente resolve isso depois, respondeu ele. Ninguém merece ficar na rua desse jeito. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena assentiu e entrou na caminhonete. Durante o caminho, nenhum dos dois falou muito. O silêncio não era desconfortável, era respeitoso. Chegaram a uma pequena pensão, simples, mas limpa. O homem conversou com a dona do lugar e pagou 2 dias adiantados. Fica aqui, descansa, disse ele. Depois você pensa no resto. Helena sentiu um nó na garganta. Eu nem sei como agradecer. Não precisa. Só não desiste da vida. Ele saiu sem dizer o nome. Helena ficou parada, olhando a caminhonete desaparecer na estrada. Pela primeira vez desde a noite anterior, ela sentiu um pequeno alívio. No quarto simples da pensão, tomou um banho quente e deitou na cama. O corpo finalmente cedeu ao cansaço, e ela dormiu profundamente. Quando acordou, já era fim de tarde. A cabeça ainda doía, mas a realidade continuava ali. Augusto, Vanessa, a casa, a traição, tudo real. Ela se sentou na cama e abriu a mala. Havia poucas roupas, alguns documentos, uma carteira quase vazia e uma pasta antiga que ela mal usava. Curiosa, abriu a pasta. Dentro havia papéis antigos, guardados sem muita organização. Contratos, recibos, anotações do início do negócio dela com Augusto. Helena começou a folhear sem muita atenção, até que algo chamou sua atenção. Um documento mais antigo, amarelado, dobrado com cuidado. Ela abriu devagar e começou a ler. Seu coração acelerou. As mãos começaram a tremer. Era um contrato de sociedade, datado de anos atrás, quando tudo ainda estava começando. O nome dela estava ali, escrito claramente, como sócia majoritária do negócio inicial. Assinaturas reconhecidas, testemunhas, tudo formalizado. Helena sentiu o ar faltar. Isso não pode ser, sussurrou. Ela leu de novo, e de novo. Não havia dúvida. A empresa que cresceu e virou fortuna começou com ela como principal dona. Augusto nunca foi o único dono. Ele apenas tomou o controle com o tempo e fez Helena acreditar que não tinha direito a nada. Helena ficou parada, olhando o papel por longos segundos. A dor da noite anterior começou a se misturar com algo novo. Raiva. Mas não uma raiva descontrolada. Era uma raiva firme, silenciosa, que nascia devagar. Dentro dela, algo começava a mudar. Aquela mulher que saiu na chuva, quebrada, começava a desaparecer. No lugar dela, surgia alguém que ainda não sabia exatamente o que fazer, mas que começava a entender que tinha sido enganada durante anos. Helena respirou fundo, limpou o rosto, pegou o documento com mais firmeza e falou baixo, para si mesma. Isso não vai ficar assim. Naquele momento, ela ainda não sabia como, nem por onde começar. Mas uma coisa era certa. A história dela não tinha acabado naquela porta fechada. Ela estava apenas começando. E dessa vez, Helena não ia sair perdendo. Helena não dormiu naquela noite. O documento estava aberto sobre a pequena mesa do quarto da pensão, e ela permanecia sentada, olhando para aquelas palavras como se cada linha pudesse desaparecer a qualquer momento. Ela leu mais uma vez, devagar, sentindo o coração bater mais forte a cada detalhe. Não havia dúvida nenhuma. Aquilo era real. O nome dela estava ali como sócia majoritária desde o início do negócio. Assinado, reconhecido, formalizado. E então, uma lembrança veio forte como um golpe. Augusto dizendo, anos atrás, que precisava organizar os papéis, que aquilo era apenas burocracia, que ela não precisava se preocupar porque ele cuidaria de tudo. Na época, ela confiou. Confiou porque amava. Confiou porque acreditava nele, e foi exatamente essa confiança que custou tudo.
Helena levou a mão ao rosto, sentindo a mistura de dor e revolta crescer dentro dela. Ele me enganou, sussurrou. A mulher que chorava na chuva na noite anterior agora começava a enxergar com clareza. Pela primeira vez, ela não se via apenas como vítima, mas como alguém que foi enganada, manipulada, apagada. E aquilo acendeu algo diferente dentro dela, determinação. No dia seguinte, Helena saiu cedo da pensão com o documento guardado na bolsa. O céu ainda estava nublado e o ar frio, mas ela já não caminhava como alguém perdido. Seus passos tinham direção. Ela entrou em um pequeno escritório de advocacia no centro da cidade. Um lugar simples, mas organizado. Um homem de meia idade levantou o olhar dos papéis. Posso ajudar? Helena respirou fundo. Eu preciso que o senhor veja isso. Ela colocou o documento sobre a mesa. O advogado ajustou os óculos e começou a ler. Em poucos segundos, sua expressão mudou. Ele passou a ler com mais atenção, depois virou a folha, depois voltou ao início. Onde você conseguiu isso? Helena respondeu firme. É meu. Ele continuou analisando por alguns minutos até finalmente levantar o olhar. A senhora tem ideia do que isso significa? Helena apertou a bolsa com força. Eu estou começando a ter. O advogado se inclinou levemente para a frente. Isso aqui prova que você não só participou do início da empresa, como também era a principal sócia. Se isso nunca foi alterado legalmente, você ainda tem direito sobre tudo. Helena sentiu o coração disparar. Tudo, parte majoritária, respondeu ele com seriedade. E mais, se houver prova de ocultação de informação ou fraude, você pode entrar com um processo muito forte contra ele. Helena ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era como se a vida dela estivesse virando completamente mais uma vez. Mas dessa vez, a favor dela. Eu quero ir até o fim, disse ela. O advogado assentiu. Então precisamos agir com calma e inteligência. Primeiro vamos verificar se houve alteração contratual, depois levantar documentos bancários, registros da empresa e tudo que comprove o crescimento a partir dessa sociedade. Helena concordou. E se ele tentou esconder isso? O advogado respondeu sem hesitar. Então ele se complicou ainda mais. Helena saiu do escritório com um novo peso nas mãos. Mas não era mais dor. Era responsabilidade. Ela não estava mais fugindo. Estava se preparando. Enquanto isso, na casa grande, Augusto tomava café tranquilamente. Vanessa, sentada ao lado, mexia no celular. Ela deve estar perdida por aí, disse Vanessa com desdém. Gente como ela não sabe recomeçar. Augusto deu um gole no café, sem demonstrar emoção. Ela não vai fazer nada. Ela nunca teve coragem. Vanessa sorriu. Melhor assim. A gente segue em paz. Mas, naquele exato momento, um funcionário entrou apressado na sala. Senhor Augusto, chegou uma notificação judicial. O clima mudou. Augusto franziu a testa, pegando o envelope. Abriu com calma, mas conforme lia, sua expressão endurecia. Vanessa percebeu. O que foi? Ele não respondeu de imediato. Terminou de ler lentamente. Depois ergueu os olhos com um olhar que misturava surpresa e irritação. Parece que Helena resolveu aparecer. Vanessa arregalou os olhos. Como assim? Augusto colocou o papel sobre a mesa. Ela entrou com um pedido de revisão societária e anexou documentos. Vanessa pegou o papel com as mãos tremendo. Isso não é possível. É o contrato antigo, disse Augusto, com voz tensa. Eu achei que isso tinha sumido. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez desde que Helena saiu daquela casa, Augusto não parecia no controle. Vanessa falou baixo. E agora? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Mas agora? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Agora, a gente resolve. Mas por dentro, algo começava a incomodar. Porque no fundo, ele sabia, aquela não era mais a mesma Helena que saiu chorando na chuva. Aquilo não vinha mais para pedir nada. Vinha para tomar de volta o que sempre foi dela. Helena voltou para a pensão com a cabeça cheia, mas o coração firme. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha algum controle sobre a própria vida.
Sentou na cama simples, abriu a bolsa e colocou o documento sobre o colchão. Ficou olhando para ele por alguns segundos em silêncio. Não era apenas um papel. Era a prova de que tudo que ela viveu não tinha sido em vão. Era também a prova da mentira que sustentou a vida de Augusto durante todos aqueles anos. Ela respirou fundo e pegou o celular antigo que ainda tinha. Procurou um número que não ligava fazia muito tempo. Sua antiga amiga Clara, a única pessoa que esteve presente nos primeiros anos, quando tudo ainda era pequeno e verdadeiro. O telefone chamou algumas vezes, até que uma voz surpresa atendeu. Helena? Sou eu. Houve um silêncio do outro lado e depois um suspiro. Meu Deus, onde você está? O que aconteceu? Helena fechou os olhos por um segundo. Aconteceu o que eu deveria ter visto há muito tempo, Clara. Eu fui expulsa. Clara ficou em choque. O quê? Ele fez isso com você? Helena respondeu com calma. Fez, mas não é isso que importa agora. Eu preciso da sua ajuda. Clara mudou o tom na hora. Me fala o que você precisa. Helena explicou sobre o documento, sobre a sociedade, sobre tudo que descobriu. Clara ficou em silêncio por alguns segundos e então disse algo que fez o coração de Helena acelerar. Eu sabia, Helena. Sabia o quê? Que tinha coisa errada. Eu vi você assinar aqueles papéis lá atrás, lembra? Você confiava nele, mas eu sempre achei estranho. Depois ele nunca mais tocou no assunto. Helena apertou o celular com força. E você nunca falou nada? Eu tentei, mas você estava feliz. E ele sempre dava um jeito de explicar tudo. Helena respirou fundo. Eu preciso de você como testemunha. Clara respondeu sem hesitar. Eu vou ajudar em tudo. Helena desligou com um novo apoio ao lado. Ela não estava mais completamente sozinha. Enquanto isso, na casa grande, Augusto andava de um lado para o outro no escritório. Vanessa observava, nervosa. Você disse que isso estava resolvido. Eu achei que estava, respondeu ele, irritado. Esse documento não devia existir mais. Mas existe. E agora? Augusto parou e pensou por alguns segundos. Vamos desacreditar ela. Como? Simples. Vamos dizer que ela está tentando se aproveitar, que está desequilibrada, que quer dinheiro. Vanessa assentiu lentamente. Isso pode funcionar. Ele olhou para ela com segurança forçada. Sempre funcionou. Mas, pela primeira vez, havia dúvida no olhar dele, porque algo dentro dele sabia. Helena não estava mais quebrada como antes. Naquela tarde, Helena voltou ao escritório do advogado com Clara ao seu lado. Assim que entrou, o advogado se levantou. Curioso. Vejo que trouxe reforço. Helena assentiu. Nessa Trara, nessa é Clara. Ela estava presente quando tudo começou. Clara cumprimentou firme. Eu vi Helena trabalhar naquela empresa desde o primeiro dia. Vi ela investir. Vi ela assinar documentos. O advogado fez algumas anotações, atento. Isso é muito importante. Testemunha direta fortalece bastante o caso. Helena sentou-se, respirando fundo. E agora? Agora entramos com pedido formal de auditoria completa, respondeu ele. E vamos solicitar acesso a todos os registros da empresa. Se ele tentou esconder algo, vai aparecer. Helena assentiu. Eu quero tudo limpo. O advogado olhou sério. Então se prepare, porque isso vai mexer com muita coisa. E com muita gente. Helena não hesitou. Eu já perdi tudo uma vez. Não tenho mais medo de perder de novo. Naquele momento, algo se consolidou dentro dela. A mulher que aceitava tudo em silêncio não existia mais. Agora existia alguém que enfrentava e que estava pronta para ir até o fim. No dia seguinte, a notícia começou a circular na cidade. Helena voltando, Helena processando Augusto, Helena reivindicando parte da empresa. As pessoas comentavam nas ruas, nos mercados, nos bares. Alguns não acreditavam. Outros torciam em silêncio, porque sabiam da história dela. Sabiam que ela esteve lá no começo. E agora queriam ver até onde aquilo ia chegar. Na fazenda, a tensão crescia. Funcionários cochichavam. Vanessa evitava sair. Augusto mantinha a postura firme, mas por dentro começava a sentir a pressão. Porque pela primeira vez, ele não controlava a situação. E pior, ele sabia que Helena tinha razão.
mas não estava disposto a entregar nada facilmente. A guerra estava apenas começando. E Helena finalmente estava pronta para lutar. A notícia se espalhou mais rápido do que Helena imaginava. Em poucos dias, toda a cidade já comentava o caso. A mulher que foi expulsa, voltando para tomar o que era dela. Alguns falavam com admiração, outros com desconfiança, mas ninguém ignorava. Enquanto isso, Augusto decidiu agir. Do jeito que sempre soube, manipulando. Chamou um advogado caro da capital e montou uma estratégia. Vamos inverter o jogo, disse ele, com frieza. Como? Perguntou Vanessa, ainda inquieta. Vamos pintar ela como interesseira, como alguém que apareceu agora querendo dinheiro. Vamos dizer que nunca participou de nada. Vanessa assentiu. E as testemunhas? Desacreditamos todas. Sempre existe um jeito. No mesmo dia, começaram os primeiros ataques. Um jornal local publicou uma matéria insinuando que Helena queria se aproveitar da fortuna do ex-marido. Em grupos da cidade, começaram comentários maldosos, gente dizendo que ela estava inventando história, que queria fama, que estava desesperada por dinheiro. Helena viu tudo sentada no quarto da pensão, o celular na mão, as mensagens chegando, os comentários aumentando. Por alguns segundos, o velho sentimento voltou. Aquela dor, aquela vontade de se esconder. Mas durou pouco. Ela respirou fundo, colocou o celular de lado e disse para si mesma, eu não volto atrás mais. Não dessa vez. Naquela tarde, ela voltou ao advogado com expressão firme. Eles começaram. Eu esperava, respondeu ele. Isso faz parte. E agora? Agora a gente responde com prova, não com discussão. Ele abriu uma pasta nova. Temos acesso a alguns registros antigos da empresa. Helena se inclinou, curiosa. E? Tem transferências suspeitas, mudanças de contrato feitas sem sua assinatura e, o mais importante, indícios de ocultação patrimonial. Helena sentiu o coração acelerar. Isso prova que ele me tirou da sociedade? Prova que ele tentou, respondeu o advogado. Mas juridicamente ainda temos muita força. Ele olhou diretamente para ela. Só que vai piorar antes de melhorar. Helena assentiu. Eu aguento. Na saída do escritório, Clara segurou o braço dela. Tem certeza? Isso está ficando grande. Helena olhou para a frente. Sempre foi grande. Eu só não enxergava. Enquanto isso, na casa grande, Augusto assistia à repercussão na televisão. Vanessa, ao lado, parecia cada vez mais nervosa. Isso está saindo do controle. Ainda não. Respondeu ele, seco. Eu só preciso pressionar mais. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Quero todos os funcionários antigos na minha frente amanhã. A voz do outro lado respondeu algo e ele completou. E deixa claro, quem ficar do lado dela não fica aqui. No dia seguinte, o clima na empresa estava pesado. Funcionários antigos foram chamados um por um. Alguns saíam da sala tensos, outros evitavam contato. Helena chegou ao local acompanhada do advogado e de Clara. Assim que entrou, sentiu os olhares, mistura de surpresa, medo e curiosidade. Era a primeira vez que voltava desde que foi expulsa. Cada passo era carregado de lembrança, mas dessa vez ela não estava ali como antes. Ela entrou como alguém que tinha direito. Augusto apareceu no corredor e parou ao vê-la. Os dois ficaram frente a frente depois de tudo. A tensão era quase palpável. Vejo que resolveu aparecer, disse ele, com um sorriso frio. Helena manteve o olhar firme. Eu nunca fui embora de verdade. Augusto deu um passo mais perto. Você acha que vai ganhar isso? Eu não acho, respondeu ela. Eu sei. Ele riu baixo. Você sempre foi ingênua, Helena. E você sempre achou que eu nunca ia perceber o que você fez. O sorriso dele desapareceu por um segundo. Clara observava tudo em silêncio. O advogado de Helena se aproximou. Vamos manter tudo dentro da lei, senhor Augusto. Ele respondeu seco. Sempre mantive. Mas o olhar dele entregava outra coisa. Medo disfarçado. Helena passou por ele e entrou na sala principal. Sentou na cadeira onde, anos atrás, ela ajudava a tomar decisões.
aquela mesma cadeira onde foi apagada. Com calma, ela colocou o documento sobre a mesa. Eu vou recuperar tudo que é meu, disse baixo, mas firme. E naquele momento, todos entenderam. Aquilo não era mais uma briga de casal. Era uma batalha por verdade. E Helena não ia parar até vencer. A sala estava em silêncio quando Helena colocou o documento sobre a mesa. Funcionários antigos observavam sem saber para onde olhar. Alguns desviavam os olhos, outros pareciam finalmente entender o que estava acontecendo. Augusto permaneceu de pé, tentando manter o controle da situação. Isso não prova nada, disse ele, com frieza. Prova o suficiente, respondeu o advogado de Helena. E ainda estamos só no começo. Helena não tirava os olhos de Augusto. Durante anos eu confiei em você, e você usou isso contra mim. Eu construí tudo depois, rebateu ele. Você não estava lá. Helena deu um leve sorriso, sem alegria. Eu estava lá quando não existia nada. Isso você não pode apagar. Clara deu um passo à frente. Eu vi tudo. Ela estava lá desde o início. Eu vi ela trabalhar. Eu vi ela investir. Alguns funcionários começaram a se entreolhar. A verdade é que muitos desconfiavam começava a ganhar voz. Augusto percebeu a mudança no ambiente e elevou o tom. Não se deixem enganar. Isso é um golpe. Ela quer dinheiro fácil. Helena respirou fundo e falou calma. Se eu quisesse dinheiro fácil, eu teria ido embora em silêncio. Mas eu fiquei anos ao seu lado, construindo algo que você tentou roubar. O advogado abriu outra pasta. E além disso, temos registros de transferências e alterações feitas sem assinatura dela. Isso configura fraude. O rosto de Augusto endureceu. Vanessa, que observava ao fundo, começou a perder a confiança. Isso não pode ser verdade, murmurou. Helena virou-se para ela pela primeira vez. Você entrou na parte pronta. Mas não sabe o que foi feito para chegar até aqui. Vanessa ficou sem resposta. O clima ficou ainda mais pesado quando o advogado continuou. Também vamos solicitar auditoria completa e bloqueio de bens até o fim do processo. Um murmurinho tomou conta da sala. Augusto avançou um passo, irritado. Você não vai bloquear nada. A justiça vai decidir, respondeu o advogado, sem se alterar. Helena olhou ao redor. Pela primeira vez, não se sentia pequena naquele lugar. Pelo contrário, ela se sentia no lugar certo. Eu não quero destruir nada, disse ela. Eu só quero o que é meu, e quero que a verdade apareça. Um dos funcionários mais antigos, que estava calado até então, falou. Dona Helena, a gente sempre soube que a senhora fazia parte de tudo. Só nunca teve coragem de falar. Augusto virou-se furioso. Fica quieto se quiser continuar empregado. O homem engoliu seco, mas não voltou atrás. Emprego a gente arruma outro. Mas consciência não. Alguns outros começaram a concordar em silêncio. A força de Augusto naquele ambiente começava a diminuir. Ele percebeu. E isso o deixou ainda mais agressivo. Vocês estão cometendo um erro, disse ele. Ela não tem nada. Helena respondeu firme. Eu tenho mais do que você imagina. O advogado então colocou outro documento sobre a mesa. Registro original de sociedade. Nunca foi anulado legalmente. Isso muda tudo. O silêncio voltou ainda mais pesado. Agora não havia mais espaço para dúvida. A verdade estava ali, clara. Helena sentiu algo diferente dentro dela. Não era mais dor, nem raiva. Era força. Ela olhou diretamente para Augusto. Você me tirou tudo uma vez, mas não vai conseguir fazer isso de novo. Ele a encarou com ódio contido. Isso ainda não acabou. Eu sei, respondeu ela. Está só começando. Naquele momento, ficou claro para todos que estavam ali. Aquela história tinha virado de vez. Helena não era mais a mulher que saiu na chuva derrotada. Agora ela era alguém que voltou mais forte, mais consciente e pronta para recuperar tudo. Enquanto isso, Vanessa começou a perceber que talvez tivesse apostado no lado errado. E Augusto, pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há muito tempo, insegurança. Porque quando a verdade aparece, não existe mentira que sustente para sempre. E Helena
Estava decidida a levar aquilo até o fim. A pressão aumentou nos dias seguintes. A auditoria foi autorizada pela Justiça e uma equipe independente começou a vasculhar cada detalhe da empresa. Documentos antigos, contratos, movimentações financeiras, tudo passou a ser analisado. Funcionários andavam tensos pelos corredores. A confiança que antes sustentava o nome de Augusto começava a ruir, pouco a pouco. E pela primeira vez, ele não conseguia controlar o que estava acontecendo. Helena acompanhava tudo de perto, ao lado do advogado e de Clara. Ela não precisava mais provar, apenas falar. Os documentos começaram a falar por ela. Cada nova descoberta confirmava o que ela já sabia. Havia manipulação, havia ocultação, havia decisões tomadas sem a assinatura dela e alterações feitas para apagar sua participação. Vanessa assistia àquilo em silêncio dentro da casa grande. O luxo já não trazia segurança. O olhar dela mudou. Não era mais de superioridade, era de medo. Naquela manhã, um dos auditores entrou na sala principal com uma expressão séria. Precisamos falar agora. Augusto levantou irritado. Fala logo. Encontramos registros de transferência de cotas que não possuem validade jurídica. E também valores desviados para contas paralelas. O silêncio caiu pesado. Isso pode caracterizar fraude e apropriação indevida, completou o auditor. O rosto de Augusto perdeu a cor por um instante, mas ele tentou se recompor. Isso é interpretação de vocês. Não, senhor, respondeu o auditor. Isso é prova. Helena observava tudo em silêncio, mas por dentro o coração batia forte. Não era alegria. Era justiça acontecendo. Clara segurou o braço dela levemente. Está acontecendo. Helena respondeu baixo. Está sim. Enquanto isso, Vanessa começou a recuar. Pegou algumas coisas discretamente durante a tarde, malas pequenas, documentos pessoais e joias. No fim do dia, ela procurou Augusto no escritório. Eu acho melhor a gente se afastar um pouco até isso passar. Ele olhou para ela incrédulo. Você está me deixando agora? Eu estou sendo realista, respondeu ela, evitando encarar. Isso está ficando sério demais. Augusto riu, sem humor. Engraçado. Quando era fácil, você estava aqui. Vanessa não respondeu. Apenas virou as costas e saiu. Naquela noite ela foi embora sem olhar para trás. Mais uma vez, Augusto ficou sozinho. Mas diferente de antes, agora não havia controle, não havia segurança, não havia ninguém para sustentar a imagem que ele construiu. No dia seguinte, a decisão preliminar saiu, bloqueio parcial de bens, abertura de processo formal por fraude e revisão completa da sociedade. A notícia correu rápido pela cidade. E dessa vez não havia dúvida, a versão de Helena era verdadeira. Na empresa, alguns funcionários começaram a se aproximar dela com respeito. Outros pediram desculpa por terem ficado em silêncio. Ela ouvia todos com calma. Cada um fez o que conseguiu, disse ela. Agora o importante é fazer o certo daqui para frente. Enquanto isso, Augusto caminhava sozinho pela casa grande, os passos ecoando pelos corredores vazios. Aquele lugar que antes representava poder agora parecia pesado, silencioso, quase estranho. Ele parou na sala, olhou ao redor e, pela primeira vez, viu tudo de forma diferente. Cada móvel, cada detalhe carregava a presença de Helena. Aquela presença que ele tentou apagar, mas que nunca deixou de existir. Ele passou a mão pelo rosto, cansado, e murmurou. Onde foi que eu errei? Mas no fundo ele sabia. Não foi um erro, foi uma escolha. Uma escolha que agora cobrava o preço. Helena, por outro lado, começava a reconstruir não só sua posição, mas também a si mesma. Ela não estava mais na pensão simples. O advogado conseguiu uma casa provisória até a situação se resolver, um lugar pequeno, mas digno. E naquele espaço, ela voltou a respirar melhor. Naquela noite, sentada na varanda simples, olhando o céu, ela pensou em tudo que passou. A dor, a humilhação, a queda, mas também a força que encontrou depois de tudo. E foi ali, naquele silêncio, que ela percebeu algo importante. Ela não estava lutando apenas por dinheiro ou por uma casa. Estava lutando por respeito, por verdade, por si mesma. E dessa vez ela não ia parar até vencer.
Porque quando alguém tira tudo de você e você ainda consegue levantar, não existe mais nada que possa te derrubar. Os dias seguintes marcaram uma virada definitiva. A decisão judicial avançou rápido e a auditoria trouxe resultados ainda mais fortes do que o esperado. Ficou comprovado que Helena nunca deixou de ser sócia majoritária e que Augusto manipulou documentos ao longo dos anos para afastá-la do controle da empresa. Com isso, a justiça determinou o afastamento imediato de Augusto da administração até o fim do processo. Quando a notícia chegou na empresa, o impacto foi enorme. Alguns ficaram em choque, outros sentiram alívio. Helena recebeu a ligação do advogado logo cedo. "Você precisa vir para cá agora", disse ele com firmeza. A decisão saiu. Helena desligou o telefone com o coração acelerado. Respirou fundo, olhou ao redor da pequena casa onde estava vivendo e, por um momento, lembrou da noite em que tudo começou, a chuva, a mala, a dor. Agora tudo parecia distante. Ela entrou no carro e seguiu para a empresa. Ao chegar, encontrou o ambiente completamente diferente. Funcionários reunidos, cochichando, olhares atentos. E quando ela entrou, o silêncio tomou conta. Helena caminhou devagar até a sala principal. A mesma sala onde, dias atrás, enfrentou Augusto. Mas agora algo era diferente. O advogado se aproximou com um leve sorriso. "A partir de hoje você assume como responsável legal pela empresa." Helena sentiu o peso daquela frase. Não era apenas uma vitória. Era responsabilidade. Ela entrou na sala e parou por um instante, olhando ao redor. Aquela cadeira, aquela mesa, tudo aquilo que um dia foi tirado dela agora voltava. Mas dessa vez não havia ingenuidade, não havia cegueira. Ela sentou com calma e colocou as mãos sobre a mesa. "Vamos trabalhar", disse firme. Os funcionários começaram a se aproximar um por um, alguns sorrindo, outros emocionados. "Dona Helena, a gente está com a senhora", disse um deles. Ela olhou para todos e respondeu: "Eu não quero ninguém comigo por medo. Quero pessoas comigo por verdade. E quem estiver aqui vai construir algo justo." Houve um sentimento coletivo de recomeço. Enquanto isso, Augusto assistia tudo de longe, sem poder entrar, sem poder interferir. Pela primeira vez ele estava do lado de fora. Aquilo que ele fez com Helena agora acontecia com ele, mas de forma justa. Ele recebeu a visita do advogado no final da tarde. "A situação é séria", disse o homem. "Se isso continuar, você pode responder judicialmente e perder grande parte do patrimônio." Augusto estava abatido. "Eu sei." Ele passou a mão no rosto, cansado. "Eu achei que tinha controle de tudo." "E tinha", respondeu o advogado, "até a verdade aparecer." Enquanto isso, Helena começou a reorganizar tudo dentro da empresa. Revisou contratos, conversou com funcionários antigos, reestruturou setores e, principalmente, trouxe de volta o respeito que havia se perdido. Ela não gritava, não ameaçava, não impunha medo. Ela liderava, e isso fez diferença. Em poucos dias, o clima mudou. A empresa voltou a funcionar com mais leveza, mais transparência. E o nome de Helena começou a ser visto com admiração na cidade. Não mais como a mulher que foi expulsa, mas como a mulher que voltou e venceu. Clara acompanhava tudo de perto, orgulhosa. "Eu sempre soube que você era forte, Helena." Ela sorriu. "Eu só não sabia o quanto." Mais tarde naquele dia, Helena foi até a antiga casa. Não para morar, mas para encerrar um ciclo. Entrou devagar, observando cada detalhe. Dessa vez sem dor, apenas consciência. Caminhou até a sala onde tudo aconteceu e parou no mesmo lugar onde ouviu que não tinha mais direito a nada. Respirou fundo e disse baixo: "Eu sempre tive direito. Só não sabia disso." Depois virou as costas e saiu, sem olhar para trás. Porque algumas portas não precisam ser reabertas, elas só precisam ser fechadas da maneira certa. E naquele momento, Helena finalmente fechava a porta do passado, pronta para viver o futuro que sempre foi dela. Mesmo com a empresa voltando aos trilhos e o nome de Helena sendo respeitado novamente, a história ainda não tinha terminado.
porque toda escolha tem um preço. E agora era a vez de Augusto enfrentar o dele. Os dias dele passaram a ser silenciosos, longe da empresa, longe das pessoas que antes o cercavam. A casa grande já não tinha o mesmo movimento. Os corredores pareciam vazios. E o peso daquilo tudo começou a cair sobre ele de uma forma que nunca tinha sentido antes. Ele passava horas sentado sozinho, lembrando de quando tudo começou, de quando Helena estava ao lado dele, de quando ainda havia verdade. E quanto mais lembrava, mais difícil ficava sustentar qualquer justificativa, porque no fundo ele sabia. Não foi um erro, foi uma decisão repetida por anos. Enquanto isso, Helena seguia firme na empresa. Cada dia mais segura, mais respeitada, mais consciente do que estava construindo. Ela não queria apenas recuperar o que era dela, queria fazer diferente. E estava fazendo. Funcionários começaram a ter voz. Setores passaram a funcionar com mais transparência. E o ambiente mudou completamente. Aquilo que antes era baseado em medo agora era sustentado por confiança. Mas nem todos aceitaram bem essa mudança. Alguns antigos aliados de Augusto tentaram criar resistência, questionar decisões, espalhar dúvidas. Helena percebeu rápido e chamou uma reunião geral. Quem quiser ficar, vai trabalhar com verdade, disse ela, com calma. Quem não quiser, pode sair. Ninguém é obrigado a continuar. O silêncio foi imediato. Alguns saíram, outros ficaram. E os que ficaram fizeram por escolha, não por obrigação. Naquela mesma semana, saiu uma nova decisão judicial. Augusto foi oficialmente responsabilizado por fraude administrativa, com possibilidade de perda significativa de bens e restrições legais. A notícia chegou até Helena através do advogado. Ela ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção. E agora? Perguntou Clara ao lado. Helena respirou fundo. Agora cada um responde pelo que fez. Não havia alegria na voz dela, apenas justiça. Enquanto isso, Augusto recebeu a notícia sozinho. O papel tremia em suas mãos. Ele leu devagar, como se tentasse negar cada palavra. Mas não havia mais como fugir. Pela primeira vez, ele não tinha influência, não tinha controle, não tinha ninguém para resolver por ele. Ele levantou e caminhou pela casa, parando em frente ao espelho. Olhou para si mesmo por alguns segundos e murmurou: valeu a pena? Mas a resposta não veio, porque algumas perguntas não têm resposta fácil. Naquela noite ele tomou uma decisão. Pegou o carro e dirigiu até a pequena casa onde Helena estava. Parou em frente. Ficou alguns minutos dentro do carro, olhando a luz acesa, respirando fundo, criando coragem. Finalmente desceu e bateu na porta. Helena abriu. Ao ver Augusto, ficou em silêncio. Não havia raiva, não havia surpresa, apenas calma. Eu precisava falar com você, disse ele. Helena hesitou por um segundo, mas abriu espaço. Entra. Ele entrou devagar, olhando ao redor. O lugar simples contrastava com tudo que ele tinha. Mas havia algo ali que ele não via há muito tempo. Paz. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos até que Augusto falou. Eu errei, Helena. Ela não respondeu, apenas ouviu. Eu passei anos achando que precisava controlar tudo, que precisava ganhar sempre. E acabei perdendo o que realmente importava. Ele abaixou a cabeça. Eu não espero que você me perdoe. Mas eu precisava dizer isso. Helena respirou fundo. Não é sobre perdão, Augusto. É sobre consequência. Ele assentiu devagar. Eu sei. Ela continuou com calma. Você fez escolhas. E agora está vivendo o resultado delas. Assim como eu vivi as minhas. Ele levantou os olhos. E você está bem? Pela primeira vez havia sinceridade na pergunta. Helena respondeu sem hesitar. Agora estou. Ele assentiu em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Virou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, parou por um segundo. Você sempre foi mais forte do que eu imaginava. Helena respondeu firme, não. Eu só precisei descobrir. Augusto saiu sem olhar para trás. E naquele momento algo se encerrou de verdade.
Não com gritos, não com vingança, mas com entendimento. Porque às vezes o fim não precisa ser barulhento. Ele só precisa ser definitivo. Helena fechou a porta devagar. Respirou fundo e voltou para dentro, sabendo que dali para frente a vida que ela ia viver seria construída por ela. Sem mentira, sem medo, sem depender de ninguém. E isso era mais valioso do que qualquer coisa que ela tivesse perdido antes. O tempo passou e, com ele, vieram mudanças que ninguém naquela cidade poderia imaginar. A empresa, que antes era marcada por controle e silêncio, agora se tornava exemplo de justiça e crescimento. Helena assumiu de vez seu lugar, não apenas como dona, mas como líder de verdade. Ela conhecia cada detalhe do negócio porque ajudou a construir desde o início. Mas agora fazia diferente. Criou oportunidades, melhorou condições, ouviu pessoas. E isso transformou tudo. Funcionários que antes trabalhavam com medo agora tinham orgulho do que faziam. O nome dela passou a ser respeitado não por poder, mas por caráter. Clara continuava ao lado dela acompanhando cada passo. Você mudou tudo, dizia ela. Helena sorria leve. Não. Eu só fiz do jeito certo. Enquanto isso, Augusto enfrentava as consequências legais. Perdeu parte significativa dos bens, teve seu nome manchado e precisou recomeçar de forma simples, algo que nunca imaginou. Mas dessa vez, não havia ninguém para culpar. Ele aprendeu da forma mais dura que escolhas têm preço. Vanessa desapareceu da cidade, assim como apareceu, sem deixar rastro, sem deixar saudade. E com o tempo, virou apenas uma lembrança distante de um período que Helena preferiu não carregar mais. Meses depois, Helena decidiu fazer algo que ninguém esperava. Reuniu todos os funcionários no mesmo terreiro onde tantas decisões foram tomadas no passado. O sol estava se pondo, iluminando o lugar de forma suave. Ela subiu em um pequeno palco improvisado e olhou para todos com calma. Essa empresa cresceu com esforço, com luta e com verdade, começou ela. E agora ela vai continuar crescendo. Mas não apenas como negócio, como oportunidade de vida para todos vocês. As pessoas ouviam em silêncio. A partir de hoje, parte dos lucros será investida em educação para os filhos dos funcionários e melhoria de qualidade de vida para cada família presente aqui. Um murmurinho emocionado tomou conta do lugar. Alguns não acreditavam no que estavam ouvindo, outros já choravam. Helena continuou, porque sucesso de verdade não é o que a gente acumula, é o que a gente compartilha. Aquele momento marcou não apenas a empresa, mas a história de todos que estavam ali. Porque pela primeira vez eles viam alguém no poder pensando além de si mesma. Mais tarde, naquela noite, Helena voltou para a casa simples onde decidiu continuar vivendo. Não por falta de opção, mas por escolha. Sentou na varanda, olhou o céu estrelado e respirou fundo. Lembrou da chuva daquela noite, da mala, do abandono. E então percebeu o quanto tinha caminhado, não apenas por fora, mas por dentro. Ela não era mais a mulher que aceitava tudo em silêncio, nem a que chorava sem reagir. Agora era alguém que conhecia o próprio valor. E isso ninguém nunca mais tiraria dela. E essa foi a história de Helena, uma história de dor, força e superação. Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar dela? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu leio todos os comentários. E me conta também que horas você está assistindo esse vídeo e de qual lugar do mundo você está vendo essa história. Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias como essa.